E aquele símbolo principal de Baal, você sabe que é o obelisco. E quando nós vemos então esses monumentos chamados obeliscos, que estão em todos os lugares, nas frentes dos palácios do governo, nas praças públicas, nós na verdade não sabemos qual o real sentido dele, mas aqui vai. Significa exatamente o órgão sexual masculino ereto, em posição de ataque, para ser utilizado. Você vê que isso está em toda parte. Até no Vaticano tem um obelisco, bem ereto no meio da praça, ali próximo mesmo do Papa. E é uma referência clara a Tamuz, o filho de Nirode, que em outras culturas se chama Baco. E a festa de Tamuz, ela sempre aconteceu no dia do seu aniversário. A festa de Tamuz, a festa chamada Bacanal, porque o nome de Tamuz também é Baco, a festa de Baco, o Bacanal, ou seja, uma grande orgia em que homem com homem, mulher com mulher e até crianças no meio, tudo é normal. Nessa festa também as sacerdotisas de Baco costumavam ingerir o sêmen de vários homens ao mesmo tempo, colocados em uma taça. Isso é um ritual. E essas coisas terríveis, coisas horrendas, é o que é o Natal que você comemora. A origem é essa. Ah, mas eu não comemoro assim, isso não serve para mim, eu não comemoro assim. É uma festa que você comemora. É o Natal. Não importa a forma que você diga que você está comemorando. Você participa de uma festa que se originou dessa forma e que está dentro hoje de todo o conceito humano, porque justamente ela contempla aquilo que já contemplava antes. Você pode não usar de uma prática da festa, mas a festa é a mesma, não é outra, não tem como dizer aqui, negar que seja. Então eu dizia do pinheirinho. Era um costume das mulheres, das sacerdotisas, enfeitar esse pinheirinho todo. E até hoje, essa prática do pinheirinho de Natal enfeitado permanece também na festa natalina. A festa que comemora o nascimento do deus Tamuz, o deus Sol, que comemora o nascimento do deus Baco e justamente da festa bacanal, que era realizada em 25 de dezembro. Agora, o que tem a ver 24 de dezembro com 24 de junho? O que tem a ver essas duas datas? Nós vamos voltar a esse assunto em seguida. Essas questões envolvendo o Natal, elas são muito amplas e demandaria aqui pelo menos umas 6 a 7 horas para que a gente pudesse detalhar tudo o que realmente significa o Natal. Mas como não há tempo hábil para tudo isso, nós estamos aqui sintetizando. E eu espero que você esteja aí alcançando, aí, acompanhando o raciocínio. Eu falei agora há pouco sobre a questão de duas datas importantes. 24 de junho e 24 de dezembro. E o que teriam duas datas tão distantes uma da outra, cada uma no extremo do tempo, em comum entre si? O que teriam essas datas de especial? O que estaria relacionando essas duas datas? Se você parar para observar, você verá que há uma comemoração em 24 de dezembro. E também há uma comemoração em 24 de junho. Em 24 de dezembro se comemora a véspera do Natal, a véspera do nascimento do Deus Sol. E em 24 de dezembro se comemora, aqui no Brasil, o dia de São João. E se acende uma fogueira para clarear, para iluminar tudo, né? É isso. O nascimento de Deus Sol, ele tem a ver com o solstício de inverno.
Porque nós temos o hemisfério norte e sul. Você está entendendo, meu amado? Os vídeos que nós fazemos no Verdade Oculta, eles são bastante ilustrativos. E nós procuramos de uma forma bem didática e bem simples passar as informações de coisas que são, às vezes, mais complexas. Então eu vou para o lado mais simples para poder explicar o mais complicado. Você observa uma coisa. O solstício é um fenômeno que ocorre quando a inclinação do planeta Terra ocorre de uma forma em que parece que o Sol está mais distante. Então você observa, por exemplo, 24 de junho, geralmente é uma época fria. Para nós aqui, porque nós estamos aqui próximo ao hemisfério sul. Para nós, então, é uma época bastante fria. E é o oposto do hemisfério norte. Por que que 24 de dezembro é uma época mais fria? Porque, aparentemente, o Sol está mais distante, ele está menor no horizonte. Então você observa, por exemplo, um detalhe, meu amado. A esposa, ou você que é esposa, está fazendo agora a janta. E você vai fazer uma boa panela de feijão. A panela está no fogo. Se você chegar próximo dessa panela, você vai sentir um calor maior do que quando você se afasta da panela. Não é verdade? Quanto mais você chega perto da panela, mais quente fica. Quanto mais você se distancia da panela, menos quente fica. 24 de junho é como se nós estivéssemos mais longe do Sol, devido ao ângulo de inclinação do planeta Terra. Assim, os povos antigos achavam que o Sol estava pequenininho, nascendo, e que a partir de 25 de junho ele começaria a crescer mais ainda. Então seria como o nascimento do Sol. Chama-se solstício de inverno. Para nós acontece em junho, quando tem a festa de São João, que é o padroeiro da maçonaria. Agora, para o pessoal que mora do outro lado do planeta, é o contrário, ele ocorre em 24 de dezembro. Então, para eles, no hemisfério norte, onde é frio, onde o Papai Noel veste aquele agasalho, para eles é como se fosse 24 de junho. Aí, nesse dia, o Sol parece que está pequenininho no céu, porque o ângulo de inclinação da Terra faz com que o Sol fique mais distante da Terra. É você mais distante da panela de feijão. Quando eles viam no céu aquele Sol pequeno, e que a partir daquela data de 25 de dezembro, ele começaria a ficar cada vez maior, porque, claro, ia começar a aparecer agora o verão. Então o Sol ia aparecer maior, ia ficar mais quente. Eles viam como se fosse o nascimento do Deus Sol. É o solstício de inverno, em 24 de dezembro no hemisfério norte. Esse nascimento do Deus Sol era relacionado a Tamuz, filho de Nimrod, o Deus Sol. Por isso, eles comemoravam esse Natal. Era o nascimento do Deus Sol. Era comemorado com bacanal, com cumilança, com glutonaria, com tudo em que é condenável, com tudo de terrível que possa se imaginar. Essa festa era uma festa terrível aos olhos dos seres humanos, e aí já nem falamos aos olhos do Senhor. Mas eram coisas terríveis. É o Natal, não é outra festa. É o Natal, é o mesmo Natal que você comemora. Vamos então, fechando a questão do pinheiro. O pinheiro de Natal era, na verdade, o simbolismo de Tamuz, que havia nascido do tronco podre da árvore, a qual Semíramis o encontrou ali morto quando ele foi assassinado. E os enfeites que se faziam na árvore de Natal, eles eram realçados também pelas mulheres, nelas próprias. Era a própria vaidade humana, que era o que personificava esse culto aos enfeites da árvore. O que eu quero dizer com isso? Você olha, por exemplo, uma figura vaidosa da palavra de Deus. O nome dela é Jezabel.
Essa mulher Jezabel, ela se enfeitava totalmente. Ela era uma mulher que amava a vaidade. Tanto que antes dela morrer, quando ela sabia que Jeú estava vindo e que o fim dela estava ali naquele momento, e o que aconteceu com Jezabel? Ela sabia que ia morrer, mas ela fez um último pedido. Não foi um cigarro. Ela pediu para ter a oportunidade de se pintar. E ela foi se pintar toda. Jezabel era devota de Semíramis. Era devota do culto da árvore. Era devota do Natal, do nascimento do Deus Sol. Então, eles acreditavam que quando as mulheres se pintavam, e até a filha de Labão tinha essas vaidades, porque quando foram buscar uma esposa para o filho do profeta Israel, foi aconselhado que se levasse adornos de nariz para a filha de Labão. Eram os piercings da época. Então era uma vaidade também. A vaidade sempre existiu e sempre foi uma forma de cultuar. A pessoa se maquiar para ficar bonita, para realçar, é uma coisa. Agora o excesso se torna vaidade. E a vaidade é um culto a deuses estranhos. E nesse caso, o deus Tamuz, o pinheirinho de Natal. Quando a pessoa leva para dentro de casa um pinheiro, seja comprado em qualquer loja, no shopping, e começa a enfeitar esse pinheirinho, o significado é de que essa pessoa está cultuando a vaidade humana. Esse é o sentido original. Esse é o sentido ao qual ele foi concebido. Então, a árvore de Natal, condenada por Jeremias, a árvore de Natal que Jerubaal contendeu contra ela, a árvore de Natal que significa o nascimento do Deus Sol, a qual sobre ele é feita as festas de Bacanal, e que acontecem coisas terríveis, como as sacerdotisas bebendo sêmen dos homens que ali estão, e coisas mais horrendas que você pode imaginar. E todas essas coisas terríveis ligadas também ao culto da árvore. Então aqui você está sabendo da verdade oculta. Nós vamos seguir porque ainda não acabou. E neste último segmento nós vamos aqui então enfocar a questão da festa em si. A festa do Natal, que antes do cristianismo era conhecida como Brumália. Brumália era uma festa em que o principal homenageado era Tamuz, na figura do deus Baco. E então aconteciam-se as glutonarias e também os bacanais. Essa festa da Brumália, que ocorria dia 25 de dezembro, ela era o ponto máximo de uma outra festa, a festa ao templo de Apolo, feito já pelos romanos antes do cristianismo. A festa ao templo de Apolo, ela começava em 17 e terminava em 24 de dezembro, sendo seguida pela Brumália, que ocorria em 25 de dezembro. Hoje, quando comemoramos o Natal, na verdade nós estamos dando sequência a um costume anterior mesmo à criação da religião cristã. Nós estamos dando sequência a um costume pagão, de forma terrível, feito muito antes do nascimento do Jesus histórico, filho de Maria, filho do carpinteiro José, do Jesus mítico, filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Muito antes disso se praticava esse Natal, e era Brumália. Hoje, quando nós aproveitamos o Natal para uma reunião social com os amigos e com os familiares, e achamos que por isso o Natal então tem seu lado bom, e devemos dizer assim, não, eu não pratico nada daquilo. Olha,
O que eu faço agora é uma reunião saudável com meus amigos, com meus irmãos, com meus parentes. Eu digo a você, meu amado, que de qualquer forma, você está inserido no mesmo contexto da festa natalina. É a mesma festa de Natal, não é outra. Então, se é uma ocasião para reunir os familiares, para ter uma comunhão, por que não faz em outra época? Por que deixa para esse dia? Porque o espírito natalino é que envolveu você, como envolveu todas as outras pessoas. Esse espírito natalino não é de Deus. Efetivamente, esse espírito natalino é um espírito demoníaco, vindo diretamente das religiões pagãs de muito tempo atrás. Você observa que todos os elementos que compõem o Natal têm uma origem pagã. Eu já não vou nem entrar aqui no mérito da questão do Papai Noel, porque é mais do que sabido que ele representa São Nicolau. Pelo menos essa é a história que se passou para nós. Eu, particularmente, creio de outra forma. Eu creio que Papai Noel foi criado pelos senhores do mundo exatamente com um fim específico: tirar o sentido da existência real de Jesus. Eu creio que quando a criança começa a acreditar que existe Papai Noel e que ele está relacionado a uma suposta festa de aniversário de Jesus Cristo, essa criança vai chegar a uma idade de 4, 5, 6, talvez 7 anos de idade, crendo dessa forma, crendo que Papai Noel tem a ver com Jesus. Papai Noel existe e Jesus também existe. E eu creio que após o momento em que essa criança descobre que Papai Noel é só um conto de fadas, que Papai Noel na verdade não existe, eu creio que também essa criança passa, por associação, a desacreditar que também Jesus existe. Então eu creio que é uma forma que os senhores do mundo encontraram para reescrever a história. Não tem como dizer que Jesus não nasceu um dia e não existiu. Então, associa-se a Jesus uma segunda figura, mas uma figura mentirosa. E quando a criança descobre que essa figura é uma mentira, a outra está associada a ela. E automaticamente também vai se pensar que essa outra figura também não existe. Eu creio que é para isso que criaram esse satânico Papai Noel, essa aberração. Um homem que é onipresente. Ele consegue visitar todas as crianças ao mesmo tempo. Ele consegue descer por todas as chaminés e deixar presentes ao mesmo tempo. Então ele é onipresente. Ele consegue fazer o milagre da multiplicação. Porque o saco do Papai Noel é de brinquedo, nós já sabemos, essa é uma piada velha. O Papai Noel não tem filho porque o saco é de brinquedo. Essa é uma piada velha. Mas o saco do Papai Noel é pequenininho. E como é que pode um saco pequenininho caber tantos presentes? É porque ele faz o milagre da multiplicação. E as semelhanças com o Senhor Jesus não param por aí. Eu não vou continuar com esse assunto, porque eu tenho nojo do Papai Noel. Sempre tive. Eu tenho nojo dos enfeites de Natal. Eu quase vomito quando eu vejo. Eu tenho nojo, mas nojo mesmo. Enfeites de Natal me dão nojo. Mas não se abisme não, meu amado, de ver igrejas por aí que chamam de igrejas enfeitadas com Natal, não. O Senhor não é aquele que habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se essa igreja está enfeitada, está tudo certo, não tem nada errado nisso. Errado, se for o caso, é você que fica frequentando esses lugares, que eu acho que não deveria frequentar. Então, aqui mais uma vez, quando eu falo de coisa que eu tenho nojo igual Papai Noel, aí eu acabo até perdendo o fio da meada. É verdade. Só quero dizer para você o seguinte, essa é a verdade sobre o Natal. E ela não une as famílias. Porque você se unir para beber, para glutonaria, para comer, isso não é de Deus. A própria palavra condena a glutonaria. Condena quem come muito. É uma coisa terrível.